inspirado, a força da narrativa bíblica, a ênfase está no homem, que o homem foi inspirado. Quando você considera Deus, não, a ênfase, a força da narrativa está em Deus. Essa é a diferença. A Bíblia Sagrada, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glorifica o nome do Senhor, aleluia, aleluia. A Bíblia Sagrada contém 66 livros, divididas em duas partes, Antigo e Novo Testamento, contendo 39 livros no Antigo e 27 no Novo, e é classificada da seguinte forma: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel e Osés, Jonas, Naum e Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os 39 livros do Antigo Testamento, que é dividido em 5 partes. A primeira parte, nós vamos ter o Pentateuco, ou Torá, que quer dizer lei, formado pelos 5 primeiros livros, que são eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Avançamos um pouco mais, chegamos nos livros históricos, começando por Josué, Juízes e Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Nós avançamos um pouco mais, chegamos nos poéticos. Aleluia, alguém gosta de Bíblia ali? Dá glória a Deus, nesse lugar. Aleluia. Os livros poéticos são formados por 5 livros. Aleluia, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Avançamos mais, chegamos nos profetas maiores e menores. Detalhe: os profetas maiores e menores não significa que uns são mais importantes que outros, mas sim pela extensão da sua literatura. Aleluia, são eles. Aleluia, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Avançamos mais, chegamos nos menores: Joel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós avançamos mais, chegamos no Novo Testamento, contendo 27 livros. São eles Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. É fácil. O Novo Testamento é dividido em 4 partes. Nós começamos com os Evangelhos, aleluia, que vai contar a passagem do Senhor aqui na terra, todos os seus feitos, aonde Ele curou, aonde Ele viveu em nosso meio, viveu entre nós, cheio de graça e de verdade, foi crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia, oh aleluia, Ele ressuscitou, oh aleluia. Avançamos mais, chegamos no único livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Eu costumo dizer, pastor Hilton, que esse livro ele não tem fim, porque até hoje é a continuidade dos atos da igreja aqui na terra. Aleluia. Nós avançamos, chegamos nas cartas. São 23 cartas, sendo que 13 delas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. São essas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, e honra de autores diversos, como os Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Judas. Apocalipse, fora a parte. O livro de Apocalipse é o livro que vai contar no final a vida do Todo-Poderoso, porque ele veio humilde, montado no jumentinho, mas haverá o dia em que ele virá. Aleluia. E quando ele vir, João vai ter uma visão. Aleluia. Em Apocalipse, o seu capítulo 19, capítulo 11, verso 19, que diz: eu, João, vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chama de fogo, e o nome que só ele conhece ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus seguiam vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos, da sua boca sai uma espada aguda e afiada com a qual ele ferirá as nações. Ele governará com um cetro de ferro, ele pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito esse nome.
senhores, 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 sabe, acredita, levanta a sua mão para o mestre. Aleluia. Pode ficar um pouco d'água, por favor? Aleluia. Agora a igreja de pé, vamos fazer a leitura do texto. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, seu capítulo 1, no verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, e por ele, o amém, para a glória de Deus por nós. Amém? Pode se sentar, dando glória a Deus. Eu começo dizendo a você, você entendeu o que Paulo está dizendo aqui? Seja sincero. A primeira vez que eu li esse texto eu não entendi. A primeira vez que eu li esse texto eu não entendi. Eu tive que estudar para poder entender o que Paulo estava querendo dizer nesse texto. Por quê? Eu vou explicar. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 1, no verso 20, Paulo vai escrever essa carta endereçada à terceira maior cidade da Grécia, a cidade de Corinto. A igreja de Corinto teve o privilégio de ter como seu pastor o presbítero, segundo os historiadores, o presbítero Tito. Então Paulo, que foi o pai da fé do presbítero Tito, escreve essa carta à terceira maior cidade da Grécia, uma cidade idólatra. Repita comigo, uma cidade idólatra. Aleluia. O que é o que todo mundo não entende? Muita gente não entende isso. Por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia, como já foi falado aqui no início do culto, aleluia, Deus é fiel. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ter a consciência de que levaremos em consideração o que? A história, o escritor, costumes da época. Temos que levar em consideração, por exemplo, os evangelhos. Se nós apenas lermos os evangelhos, nós faremos confusão, porque cada um tem a sua peculiaridade. Você vai entender que Mateus, ele escreve mostrando que Jesus era o Messias, escreve aos judeus. Você vai ver que Marcos, ele escreve mostrando Jesus como servo sofredor. Você vai entender que Lucas, principalmente Lucas, é diferente a linguagem, é diferente. Então nós temos que entender e levar em consideração isso. Até porque Lucas não andou com Jesus. Lucas era filho da fé do apóstolo São Paulo. Lucas, ele era médico porque ele estudou lá na Grécia, foi levantado a doutor na Grécia, e lá ele foi convocado para cuidar de um forasteiro chamado Saulo. Então Paulo